Olá, pessoal! Hoje mais um GA News, nosso programa ambiental de notícias, informações e orientações. E conforme prometido, no nosso programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns dos 52 vetos que o Congresso Nacional, digamos que rejeitou, derrubou, como é a forma mais falada, que foram dados os vetos presidenciais. E nós vamos falar sobre alguns deles e explicar o efeito disso para o processo de licenciamento ambiental como um todo. Então aguardo você já já. Então, voltamos, conforme prometido, vamos conversar um pouco sobre essas questões dos vetos, só faço um adendo inicial que esses vetos que o Congresso deu ainda podem sofrer algumas alterações, ou podem entrar com ação de inconstitucionalidade em casos que acharem que são inconstitucionais, ou outras ações, ou outros instrumentos para desfazer dos vetos feitos, E daí vai. Então, tem muito pano para manga ainda para 2026. Mas, para todos os efeitos, a partir de fevereiro de 2026, teremos a vigência de uma nova lei. Municípios e estados e o Distrito Federal terão que se reorganizar, se modelar, criar suas próprias legislações. Por quê? Porque dentro dos vetos ou não, na legislação traz muito a questão da competência, a questão do ente federativo como o estipulador, digamos assim, o norteador das decisões deliberativas, Então, eu vou falar de alguns que eu separei, eu criei uma tabelinha que vocês vão ver aí, e coloquei principais vetos derrubados pelo Congresso. E aí eu vou falar de alguns deles só para a gente discutir. Então, a gente tem um que fala sobre o porte da atividade ou do empreendimento, dimensionamento da atividade, como critério já pré-estabelecido presta atenção, pelo ente federativo competente, respeitadas as atribuições previstas na Lei Complementar 140 de 2011. Então, isso que vai acontecer já vai ser pré-estabelecido em lei própria, uma lei municipal, uma lei estadual, vai ter que estar os anexos e as informações sobre esses enquadramentos por atividade em relação ao dimensionamento do empreendimento. Também tem o potencial poluidor da atividade ou do empreendimento, essa avaliação qualitativa, quantitativa, que mede a capacidade da atividade ou do empreendimento vir a causar impacto ambiental, principalmente nesse caso, esse impacto negativo, que existem impactos positivos, baseado em critérios já pré-estabelecidos pela entidade federativa competente, respeitadas as atribuições previstas na Lei Complementar 140. Por que ele traz tanto a Lei Complementar 140? Porque ela estabelece competências, É quem vai dizendo o que é que tem que fazer o que que tem de atividade que são comum entre os entes e o que cada um tem que cuidar da sua matéria. Aí eu trago outro também que fala da previsão, Aí eu volto a falar. Veja que ele traz muito isso. Prevê que os entes federativos, a União, o Estado, Distrito Federal, municípios, definam as tipologias de atividades de empreendimento sujeito a licenciamento ambiental, respeitadas as atribuições de competência previstas na Lei Complementar 140 de 2011, atualizada sempre que necessário e observando os dispostos nos demais artigos que estão lá na lei. Por que eu chamei atenção para esses? Eu vou trazer outros nos nossos próximos momentos. Porque nós precisamos, em alguns estados, ainda não foram definidas as tipologias que é prevista lá no artigo 9º da Lei Complementar 140 de 2011. Diz que compete ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, junto com as entidades, definir as tipologias para que traga segurança jurídica no processo de licenciamento ambiental. Porque aí sim, dada a originalidade do município em licenciar, ele vai poder licenciar aquilo que está definido em tipologias específicas. E aí, enquanto a gente não define, fica... Muitas vezes o órgão diz, eu não vou fazer, o Estado, não o município. E aí, quem sofre com essa insegurança é o empreendedor, o gerador de emprego, renda, sem saber para onde se direcionar nem como. Então, ele traz isso aqui, que isso precisa ser estabelecido, que definam isso. Então, isso vai precisar ser... Já era constitucional, agora está sendo uma exigência ainda maior em lei que norteia o próprio licenciamento ambiental. Bom, aqui também tinha um outro tópico que fala sobre a dispensa do licenciamento para produtores rurais que tenham registros no CAR com pendência de homologação. Essa situação é importante porque a gente nunca ia deixar de ter uma pendência quando for trabalhar o CAR. Porque o sistema do CAR, ele exige, nada do que você coloque, ele vai satisfazer o sistema. E aí vem muito da questão dos princípios da administração e da razoabilidade,
do bom senso, de quem está analisando para poder dirimir essa situação. Então, ele tirou isso, né? E aí, agora vai ser feita análise, mas mesmo que não homologado, o processo de licenciamento vai seguir o seu fluxo, tá? Bom, e o outro é estabelecer que são consideradas atividades e empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental pelo procedimento de adesão e compromisso. A tal da LAC, que para uns é um absurdo, né? E para outros é importante. A minha opinião técnica é que seja feito com base no enquadramento que vai ser definido por tipologia e também por enquadramento pelos entes federativos e pelas entidades licenciadoras que observem aquilo que pode, na sua localidade, vir a ser um impacto, vir a ser problemático. E você colocar uma LAC sem ter a análise concreta e isso ser prejudicial no desenvolvimento do seu município, do seu estado, que seja. Então, estabelecia que, consideradas atividades e empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental pelo procedimento por adesão e compromisso, aqueles definidos em ato específico, então isso vocês vão ter que deliberar, fazer um ajuste, fazer a lei, fazer a instrução, fazer as portarias que seja para a comunicação interna dos órgãos, com base naquilo que está na Lei Complementar 140. Tá? Então, eu chamo a atenção mais uma vez para os municípios, em especial para os municípios, porque são muitos no Brasil. Muitas vezes a gestão ela muda com muita frequência, né? Porque prefeitura, aquela coisa toda, e aí você tem que mudar aquilo ali. Então é importante criar políticas públicas, criar instrumentos que, independente de quem vai gerir aquilo ali, independente de quem está à frente da gestão, consiga manter uma dosimetria, uma padronização, e para que a gente saiba aquilo que vai ser enquadrado, podendo, como ele diz aqui também na lei, sofrer alterações sempre que necessário. Então, olha, há uma padaria, desde que ela tenha tal e tal coisa, é uma LAC, um exemplo. Então vocês vão ter que saber definir isso com base na determinação, principalmente do potencial poluidor, né, e das características necessárias para essa análise. Bom, a outra coisa também que foi prevista é a questão do banco, né? Que o Banco Central, de fato, vai exigir as licenças ambientais vinculadas ao Cisnama, eles não vão fazer vistoria, essas coisas não competem a eles, compete só aos órgãos vinculados ao Cisnama. Porém, é uma exigência legal eles exigirem a quem for pedir algum tipo de recurso, algum tipo de empréstimo, algum tipo de financiamento, que a atividade que seja passível de licenciamento ambiental traga essa licença ambiental. As que não forem passíveis, tragam os instrumentos que declarem a dispensa ou a LAC, enfim, aquilo que seja. Então, ela trouxe essas possibilidades para que você venha e faça todo um arcabouço para o seu município, para o seu estado. E isso me preocupa, porque às vezes acontece muito, e isso é muito comum, tá? Que muitos municípios ou estados, ou enfim, as pessoas que estão à frente de órgãos deliberativos tão importantes como esse, às vezes não entendem nem sequer a natureza jurídica do próprio ato, que é o licenciamento ambiental. Às vezes trava ou indefere ou cria subterfúgios de dificuldade no processo de licenciamento ambiental que nem cabe, não compete à natureza daquele ato. Então, imagine criar noções numa lei do que é impacto. Então, é importante estudar mais, buscar cursos, buscar informações para que se crie uma coisa que a gente traga de fato desenvolvimento, auxilie o empreendedor e a coisa realmente flua conforme a gente prevê lá nos princípios do desenvolvimento sustentável aqui no Brasil. Bom, e aí tem vários, né? São 52 vetos. Hoje eu trouxe alguns. E eu queria convidar vocês para estar comigo no próximo programa para que eu fale de mais alguns. Mas também gostaria que vocês deixassem aí opinião, informação, sugestão, o que é que pensa sobre esses vetos, né? Sobre a própria lei, para a gente poder discutir no próximo programa. E aí, é claro, vocês darem um like, como o pessoal fala, né? Aquela curtida no legalzinho, se inscreverem no canal e compartilhar a informação, que é sempre muito bem-vinda, né? E eu espero vocês no nosso próximo programa.